O trabalho da velhice dos homens e mulheres. Parte 03, dia 21 de agosto de 2026. Pois se os homens, em caso de enfermidade física, não se contentam em ouvir palestras médicas ou ler livros sobre saúde, mas expõem seu próprio caso ao próprio médico, quanto mais precisam de um teólogo piedoso para orientá-los e auxiliá-los em um assunto em que o corpo e a alma estão em jogo, e por toda a eternidade. E isso tudo sobre aquele primeiro e fundamental arrependimento, termo absolutamente necessário para pessoas idosas que passaram suas vidas a serviço do mundo e da carne e nunca foram verdadeiramente convertidas a Deus. Mas, além disso, o arrependimento diário é uma obra adequada e necessária para todos os idosos. Vocês viveram muito tempo e, por omissões e ações, acumularam muita culpa. Portanto, percorram a si mesmos de um lugar para outro, de um período de suas vidas para outro, e façam um balanço rigoroso de si mesmos. Estudem os 10 mandamentos em sua verdadeira extensão. Eles são chamados de 10 palavras, mas ordenam 10.000 deveres e proíbem 10.000 pecados, muitos dos quais vocês já falharam 10.000 vezes, e em muitos deles com grandes agravantes. E então sentem-se e clamem: ó, se minha cabeça fosse uma fonte, e meus olhos rios de lágrimas, para lamentar essas ofensas contra um Deus gracioso. Baseado nisso, Santo Agostinho, em sua velhice, escreveu suas confissões, nas quais não se esforça para se envergonhar, para dar glória a Deus. E o livro de Eclesiastes é considerado o escrito penitencial do rei Salomão em sua velhice, no qual ele confessa abertamente sua vaidade, buscando a felicidade em um mundo vão e vexatório, e alerta todos os jovens para que se acautelem de semente loucura. Ai de você, se tivesse pecado apenas 7 vezes por dia. Em 70 anos, esses pecados teriam somado quase 200.000 ofensas. E consegue refletir sobre isso sem espanto? Não é de se admirar que não choremos por causa das próprias tristezas? Quando as folhas das árvores, como alguém bem observou, os ninhos de pássaros são facilmente vistos, os quais antes eram invisíveis. Da mesma forma, quando, pela idade, nossas vaidades fúteis murcham, podemos descobrir palpavelmente as investidas do orgulho, da libertinagem e da loucura. Sim, aqueles ninhos de vermes e víboras que nutriam nossos dias de juventude. Bendito seja Deus, que designou este remédio e o sangue de Cristo, sem o qual todas as nossas lágrimas não poderiam lavar um único pecado, para que os pobres pecadores tenham este meio de recuperação quando foram arruinados pelo pecado. Se comemos tantos do fruto proibido em nossa juventude, precisamos deste absinto em nossa velhice. Renovai, portanto, diariamente os atos de sincero arrependimento e prestai contas de vós mesmos, como alguns dos próprios pagãos fizeram, pois em breve haveis de prestar contas a Deus, e aquele que diariamente se ajusta a si mesmo terá apenas um dia para prestar contas, quando vier a morrer. Mas certifique-se de não se enganar quanto à natureza do arrependimento, pois ele não é apenas um problema, uma raiva, uma tristeza, mas é feito de pesar e ódio. Pesar pela ofensa a Deus, e ódio pelos pecadores, pelos pecados pelos quais lamentamos. Arrependimento é voltar-se para Deus, abandonando todo o pecado, com pesar e ódio por ele.
A melhor prova que você pode dar do seu arrependimento pelos pecados da sua juventude é um cuidado vigilante contra os pecados da sua velhice. Caso contrário, seus pecados não serão abandonados, mas transformados. Apesar de tudo, se o seu arrependimento for sólido, ele será acompanhado de uma vontade e esforço para fazer a restituição de tudo que você prejudicou em suas almas, corpos, nomes ou propriedades. Isso servirá como cartas de testemunho da verdade do seu arrependimento. Você não deve, você não pode ficar quieto. Se o seu arrependimento for sólido, até que tenha se esforçado sabiamente, tanto quanto possível, para recuperar as almas, restaurar os corpos, curar as reputações e reparar as propriedades que você prejudicou, sem o qual não pode haver verdadeiro arrependimento na terra e sem o qual não haverá remissão no céu. 2. Outra obra da velhice é obter a certeza da salvação. Quero dizer com isso, não apenas uma certeza geral de que algumas pessoas boas serão salvas, pois os demônios creem nisso e se enfurecem com isso, nem aquela certeza que pode vir por revelação especial e extraordinária, visto que encontramos poucos ou nenhum exemplo nas Escrituras de tal coisa, mas sim que o próprio apóstolo Paulo fundamenta sua certeza da coroa na justiça de Deus, que ele estende a todos aqueles que amam a vida de Cristo. 2 Timóteo 4:8. Amém. Tem continuação. Glória a Deus. Te louvamos e te adoramos, ó Deus, por teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém e amém.